Vamos falar também sobre o Vasco, né? Porque o Vasco está fazendo o que precisa, né? Tentando contratar jogadores, porque se o problema do Botafogo é técnico, o problema do Vasco é jogador, falta de jogadores de qualidade, de velocidade, jogadores que decidam partidas lá na frente, ajudem Coutinho, Verratti, Payet, companhia limitada a melhorar o futebol do Vasco. E o Vasco está tentando contratar o Neiser Villarreal. É um jovem, né? Estava jogando o Sul-Americano Sub-20 com a seleção da Colômbia, foi artilheiro da Colômbia na competição. Só tem 11 jogos como profissional, né? Ele joga no Milionários da Colômbia. Tem 19 anos, né? E o Vasco aparentemente se acertou com o time colombiano, fez agora a proposta ao jogador, uma proposta de 5 anos de contrato e está aguardando uma resposta para ver se consegue a contratação dessa promessa do futebol colombiano, né? Para ver se engata aqui um bom contrato, um contrato longo e consegue se desenvolver dentro do Vasco. Mas você conhece o Villarreal? Não, pouco. Só o que a gente viu na pequena amostragem de jogos do Sul-Americano. Assim, a única coisa que eu espero assim, é que esses movimentos de mercado, o Vasco esteja fazendo calçado em termos de um bom trabalho de prospecção, de scout, porque às vezes a pressão, a necessidade imediata, você esquece que daqui a pouco esses jogadores vão ter. Alguns chegam com um contrato mais longo, outros com um contrato mais curto, mas daqui a pouco seu elenco está inchado de jogadores que não necessariamente vão te atender. Exato. Se de repente não dão certo, você fica com essa bagagem lá, né? Porque começa a surgir quase todo dia, novos nomes que o Vasco está tirando no mercado. Hoje teve a questão do Palácios, né? Isso, Palácios, Atlético Mineiro, né? O Vasco também está tentando a contratação. É importante que seja uma coisa bem calçada, bem pensada e que o Vasco tenha um mínimo. É evidente que toda a contratação, especialmente com a capacidade de investimento do Vasco hoje, que é limitada, isso faz com que a margem de erro e o nível de aposta que seja um jogador, ele se amplie, isso é natural, isso é quase uma lei do mercado. Isso é um peso em qualquer contratação, todas elas vão ter um nível de aposta, mas que tenha sido feito com a maior consciência possível, com o maior grau de pesquisa, de trabalho de scout, de segurança, para diminuir um pouco essa margem de erro, para que daqui a pouco você não fique com o elenco inchado, e não necessariamente com a solução. Pelo menos são 3 novidades, né, Felipe? Nuno Moreira, vem de Portugal. O Garré, está chegando também e vem para o ataque. E o Villarreal. Então, na teoria, são 3 nomes para tentar tirar esse vazio que hoje o Vasco tem, principalmente nas beiradas do campo, né? Isso era uma das coisas que o Carille já cobrava, já pedia. Porque é a mudança de característica dos jogadores, né? A mudança de característica do Vasco dentro do jogo, né? O Vasco se mostrou um time que gosta da posse de bola, mas muitas das vezes, quando jogou contra o Flamengo agora, precisou sair em transição e não tinha tanta velocidade. Então, você precisa de jogadores do lado do campo que consigam fazer isso, até para o Coutinho, até para o Verratti, associar mais um pouquinho e sair em velocidade. Isso vai mudar a característica do Vasco dentro do jogo. E é isso que ele cobrava. Lembrando que o Vasco, em 42 dias, jogou 8 jogos. Então, tá indo. E sem esses reforços. E a mudança de característica, eu acho que ajuda o Vasco. Diferentemente de alguns jogadores que saíram no ano passado, que talvez hoje, por exemplo, o Rodrigues que saiu, o colombiano que saiu, ia ajudar. Que é um jogador de velocidade, mas por algumas outras coisas saiu. E o Vasco precisa desse jogador de velocidade. Esses jogadores que estão chegando vai dar mais opções para o Carille mexer no seu time, botar um time mais defensivo, talvez um bloco um pouquinho mais baixo. Ou com essa alternativa, né? Com mais alternativa. Hoje o Vasco é um time que tem muita posse de bola. E quando não tem posse de bola, não consegue jogar. Eu até acho que a forma de jogar que o Carille desenvolveu para esse Vasco foi um pouco a adaptação a essa falta de jogador que te dê profundidade do lado. Ele deu o corredor aos laterais. Isso aí. E tentou fazer um time que ficasse mais tempo no campo do adversário, com os laterais sendo quem dá velocidade ao time hoje é o Paulo Henrique. Isso. E para mim é o melhor jogador do Vasco na temporada. Na temporada, por enquanto, porque é um jogador que faz gol, um jogador que tem velocidade, pisa na área, já fez gols aí no Campeonato Carioca. E essa mudança de característica vai ajudar, vai elevar o nível do Coutinho, porque é um cara que precisa do passe, precisa do último passe, e esses jogadores de velocidade vai dar essa opção para ele. O Verratti mete muito gol. Vai aumentar o nível de gol, então isso acaba ajudando o Vasco, que precisa classificar no domingo, né? Que é contra um Botafogo. Contra um Botafogo que também
Não sei, não vai o 100%, que eu acho que vai se preparar para a Recopa, mas os jogadores que vão a campo também querem mostrar, né? Tem que mostrar, porque também quer jogar a Recopa. É por aí.